Chegamos no 6º dia do estudo do Salmo 91. Está sendo bênção para a sua vida? Então mande uma mensagem para a gente, um testemunho, pelo zap 21 976 18 5488. Eu gosto de ouvir testemunhos, viu? E a gente com certeza vai se alegrar, porque para mim está sendo muito bom. E eu acredito que também está sendo bom para você, não é verdade? Hoje a gente vai estudar o Salmo 91, o versículo 5. O versículo 5 do Salmo 91 é dividido em 4 categorias. Ele diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nele já estão 2 categorias de males que nós não devemos temer. Depois ele continua no versículo 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mas isso aí vai para os outros dias. Hoje eu queria me concentrar com você da primeira coisa que a gente tem que estudar aqui e entender nessa passagem é o seguinte: Jesus disse muito para a gente, não temas, não temas, não temas. O temer, o medo, é um sentimento humano que todos nós temos, claro, é natural. Qualquer coisa que acontece, a adrenalina já sobe, pelo organismo, a gente já fica num estado de tensão, de atenção, muitas vezes. Quando vem uma má notícia, seja de uma doença, de uma enfermidade ou de alguma situação de perigo que alguém passou, mas Deus coloca para a gente o seguinte: não temas, porque quando a gente teme, Deus sabe que a gente deixa de confiar nele, deixa de colocar os nossos olhos nele, e aí a gente se torna presa fácil para o mal. Então, um dos primeiros pontos que a gente vê aqui nesse versículo é: não temerás espanto noturno. O que seria esse espanto noturno? Bom, segundo aqui o entendimento que a nossa querida Joyce teve e compartilhou com a gente no livro, ela entende que espanto noturno inclui todo o mal que vem do homem: sequestro, roubo, estupro, assassinato, terrorismo e guerras. E o pavor, o horror, o alarme que vem do que o ser humano pode fazer conosco está incluso justamente nesse espanto noturno. Mas Jesus, como sabia que isso ia acontecer, como Deus sabia que isso ia acontecer, ele já trouxe essa inspiração ao salmista para escrever. E é interessante saber que na Bíblia está escrito 365 vezes a palavra não temas. É como se fosse uma por dia, Todos os dias a gente sendo exortado por Deus, não tenha medo. Porque quando a gente tem uma confiança, por mais que os males aconteçam ao nosso redor, a gente tem a confiança que aquilo não vai tocar em nós, não por causa da nossa capacidade, mas por Deus, pela proteção de Deus, a gente realmente não teme. A gente vê as coisas acontecerem, mas não vem o temor. E isso aconteceu durante um bom período na sociedade, de ver, ouvir falar dos males, se aterrorizar, ficar espantado, mas não tinha aquele medo que aquilo ia acontecer consigo. Até que muitas pessoas começaram a ser atingidas por males que antes nem se sonhava que isso ia acontecer. Balas perdidas, sequestros, assaltos, não é verdade? Mas, ainda que você tenha passado por uma situação como essa, Deus te fala no dia de hoje para você não temer. Ainda que a sua cidade esteja sendo assolada pela violência, Deus está falando para você: não temas. Esse temor humano que vem para nós, sabe por que ele acontece? Porque muitas vezes a gente julga que somos nós mesmos que somos responsáveis em trazer a proteção sobre nós mesmos. Aí, quando a gente pensa que é a gente que tem que se proteger, aí a gente vai sentir medo mesmo, não tem como. É natural a gente se temer o mal. Mas quando a gente consegue entender que é Deus que está sobre nós, é Ele que está nos protegendo, então a nossa confiança é fortalecida e vem a fé. A fé, o medo é justamente o oposto da fé. E se nós ficarmos com medo, a gente acaba sendo presa fácil pelo inimigo, Outra coisa que a gente vê aqui, que Êxodo 12, 23, fala quando Israel colocou sangue no batente das portas, no momento em que ia acontecer a praga dos primogênitos. Essa foi uma orientação que Deus deu, E o destruidor não pôde tocar no umbral das portas que existiam o sangue do Cordeiro. Isso era uma alusão àquilo que o sangue de Jesus hoje, ele representa para aquele que faz uma aliança com Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento o que você está falando para Deus? Deus,
Eu, pelas minhas próprias forças, pela minha sabedoria, pelas minhas habilidades, não tenho poder sobre a minha vida. Não tenho como evitar que o mal chegue sobre a minha vida. Eu me rendo. Eu confesso que eu não quero mais ser Senhor da minha vida, mas eu quero colocar o Senhor, a partir de agora, como Senhor e Salvador da minha vida. Seja o meu Salvador, seja o meu escudo. Eu quero habitar no teu esconderijo. Eu quero fazer do Senhor a minha proteção, a minha fortaleza, a minha torre forte, como nós estudamos nos dias anteriores. E se você deseja fazer essa aliança com Deus, hoje é teu dia. Hoje é o dia que você pode render o seu coração a Jesus, entregar toda a sua vida e depositar toda a sua confiança não mais em você, ou nas suas habilidades humanas, ou naquilo que te protegia humanamente falando. Mas passe a confiar em Deus. Deposite a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos em Deus. E quando você colocar isso em ação, quando você colocar a sua fé, isso é fé, é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Quando você tem essa certeza, você não vê a mão de Deus, você não consegue ver uma mão te protegendo em cima da tua cabeça todos os dias quando você sai de casa, não, fisicamente. Mas você crê que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal, como diz outro salmo que a gente pode estudar em outro momento. E aí, quando você coloca essa confiança, é por isso que você sente paz. É uma paz sobrenatural, não é uma paz humana. Se você abre os jornais, se você lê os jornais, você não consegue ter paz. Você fica apreensivo se você colocar a sua proteção em você mesmo. Porque nós mesmos não temos capacidade. Por isso que Deus, Ele nos compara a ovelha. Porque a ovelha é um animal totalmente dependente do pastor. Ela não tem presas, ela não tem veneno, ela não tem estratégia nenhuma de ataque. Ela só é totalmente inofensiva e indefesa. Mas faça do Senhor o seu pastor no dia de hoje. E não tema nenhum espanto noturno. Essa é a proposta do Senhor para a sua vida. Você quer provar dessa tranquilidade, dessa paz, dessa aliança com Deus? Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, seu Filho amado, veio ao mundo para nos garantir o plano da salvação e nos tornar seus filhos. Senhor, a Tua palavra, quando o Senhor inspirou o salmista para escrever o Salmo 91, o Senhor, meu Deus amado, pretendia que toda a humanidade, todo aquele que cresce, pudesse ter essa aliança de proteção. Eu quero orar agora por essa pessoa que diz, Senhor, eu quero ter essa aliança contigo, eu quero não mais ser o Senhor da minha vida, já tentei de todas as maneiras me proteger e não consegui, mas eu quero confiar, depositar toda a minha fé no Senhor e não temer espanto noturno, nenhum mal. Senhor, isso só pode ser possível quando nós fazemos uma aliança contigo. Por isso, confesse no seu coração agora, diga assim, Senhor Jesus, confesse com seus lábios também em voz alta, eu te aceito como único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa por tantas vezes eu andar sozinho, desprezar a sua proteção, desprezar os seus conselhos, desprezar a sua palavra. Eu quero entregar meu espírito, alma e corpo nas suas mãos, como também a minha família. Senhor, seja o meu Senhor e meu Salvador. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente eu quero descansar. Eu digo do Senhor que Tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo em quem confio. Porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu creio que o Senhor me cobre com suas penas e que debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel, torre forte. E eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, daqueles que não creram. Porque, Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio, e o Altíssimo tem sido a minha fortaleza. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda.
porque aos seus anjos dá ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. E Deus diz de cada um de nós que confesse e crê nessa palavra, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. O salvarei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigada, Senhor, porque só em Ti podemos ter vida eterna e podemos ter vida longa aqui na terra. Só em Ti podemos ter proteção e podemos dormir sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada promessa e pela vida dessa pessoa que acaba de aceitar a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, colocando o Senhor, Pai, como o único e suficiente na sua vida. E assim, meu Deus, que Ele possa estar também habitando no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Eu espero você no próximo programa para nós continuarmos a estudar sobre quais são as 4 categorias de males que Deus nos protege através das suas promessas.